Nós estamos inseridos num mundo quebrado, sofrido, de solidão, de abandono, de discriminação. Hoje, os discípulos que somos nós, somos chamados de novo a fazer esse trabalho que Jesus fez quando soprou sobre os discípulos. Existe uma arte japonesa dos vasos, dos grandes artesãos, que quando o vaso se quebra, não sei se vocês já ouviram essa história, quando o vaso quebra, quando eles vão restaurar esse vaso quebrado, eles não escondem o quebrado, eles acrescentam ouro, de forma que você possa ver naquele vaso uma mistura de fortaleza, fragilidade e beleza. Quando os discípulos poderiam, hoje nós acreditamos, é baseado na história do que os discípulos nos contaram. Eles podiam ter maquiado essa história. Eles podiam ter contado que eles negaram, que eles traíram, que eles fugiram. Eles podiam ter maquiado essa história, mas eles não maquiaram. A história foi dita com clareza para nós. E isso é uma coisa belíssima. Porque com a verdade, primeiro pela fidelidade à história de Jesus, mas quando eles contam isso, é para que a gente pudesse ver a beleza da reconstrução desse povo que Deus fez a partir da ressurreição de Jesus. Então, esses homens todos quebrados, com medos, desanimados, desacreditados e tudo mais, foram curados. Jesus pegou o fio do Espírito Santo, o fio de ouro, e colocou esse povo de pé. E restaurou esse povo. Então isso é belíssimo. Porque com isso esses homens tiveram coragem de ir e anunciar e sofrer os martírios. Porque eles não tiveram mais medo de nada. Enfrentaram tudo que eles tiveram que enfrentar. Vocês viram lá Pedro falando lá com eles, lá com os sumos sacerdotes, com os anciãos. Pensem bem se a gente deve primeiro obedecer a Deus ou a vocês. Não tiveram medo de nada. Foram apanhar, falava, João, que beleza, vamos agradecer a Deus, nós estamos sofrendo por causa dele, somos dignos. Estamos sendo dignos de sofrer por causa dele. Mudou a história desses homens. Hoje a missão é nossa. Hoje nós somos cristãos, cremos em Deus, acreditamos na ressurreição, que é o alicerce da nossa fé. Porque o que nos sustenta é a confiança na palavra dele. Essa é a confiança. E hoje nós é que vamos, dentro de uma sociedade sofrida, quebrada, reconstruir. Você se sente capaz de fazer isso? Não. Não mesmo. Então vamos voltar aqui numa leitura. Olha que coisa mais linda. Quando os discípulos, em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 42. O que os discípulos fizeram? Depois que Jesus foi embora, fez tudo isso, deu todos os dons. Como é que os discípulos faziam? 4 coisas. Tem 4 coisas que nós temos que fazer. Vocês ouviram isso na missa, domingo. Lembra? Alguém lembra? Atos dos Apóstolos, alguém lembra? Não. Não, coisinha? Está vendo como é que é bom ler? Para gente lembrar. Então, a primeira comunidade, como é que eles faziam? Eles estavam assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Então, escutava a palavra, a história estava sendo contada. A comunhão fraterna. Então, existia solidariedade, fraternidade. Uns cuidavam dos outros. A fração do pão, que é a Eucaristia, e as orações. Compreendem? Então, esse é o itinerário da nossa vida cristã. Como é que eu posso crescer na minha fé? Escutando o que a igreja tem para me ensinar. Acudindo meus irmãos, com a Eucaristia e com a oração. Como é que eu vou atrás de alguém que está ferido? Se a minha fé nunca passou por uma prova, eu vou dar conta de falar o que com vocês? Nada. Então a nossa fé ela tem que ser amadurecida, ela tem que ser maturada, ela tem que ser uma fé madura, uma fé adulta, para dar conta de tanta ferida do mundo. Porque à medida que você vive com o outro sofrimento, você vai colocar a sua fé à prova. Você vai falar, gente, mas será que a gente pode acreditar nessas coisas mesmo? Ou Deus é ilusão?
Será que diante do sofrimento de uma criança, eu creio que Deus é de verdade? É real? Se eu não passei a noite escura, se eu não vivo com intensidade as coisas da fé, eu não vou dar conta de colocar o meu irmão de pé. Então já não pode ter fé superficial. A gente tem que conhecer, tem que aprofundar, tem que ter intimidade com o Senhor, tem que saber que isso é a razão da nossa vida. Eu também já tenho que ter sido costurada pelo Espírito Santo. Alguém já me colocou de pé, porque senão eu não coloco o meu irmão de pé. Que fé eu vou levar para o outro se eu não conheço nada da palavra? Eu tenho que ajudar o outro. Eu tenho que dar testemunho da minha vida, não só pela palavra. Porque no mundo incrédulo que nós estamos, é a nossa vida que tem que brilhar. A nossa vida tem que chamar a atenção que existe alguma coisa diferente. Por que esse povo age diferente? Por causa de Jesus, por causa da palavra dele. Porque nós depositamos a confiança nessa palavra. Nós cremos na ressurreição e sabemos que a nossa vida não é só isso que está aqui. Nós sabemos que fomos destinados para muito mais do que a gente possa imaginar. Se eu não acreditar de verdade diante disso, primeiro sofrimento que tiver eu caio, entro na descrença, entro no ateísmo, entro na dúvida, deprimo e falo, não acredito mais. Somos nós hoje que damos testemunho, mas sem esses 4 alicerces, nós não vamos ficar de pé. A nossa fé não pode ser uma fé baseada só uma vez na igreja, domingo, não pode. Senão o primeiro sofrimento você cai. A hora que você recebeu a notícia de um filho com doença, ou um marido que vai morrer, ou você fala, não acredito mais em nada. E como é que nós cristãos ficamos de pé e ajudamos o outro? Por causa de Jesus. Porque cremos na palavra. Porque sabemos que Ele não mente. Mas se vocês não se dispuserem a fazer esse caminho, vocês não vão sair do lugar. Vocês não vão ter crescimento na fé. E Jesus precisa de cada um de vocês. Cada um de vocês hoje é o discípulo que Ele precisa para anunciá-lo no mundo. Você não pode sair desse papel. Falar, quem? O Filó está apontando para mim, sou eu, não. É você mesmo. Cada batizado que morreu ali, porque o batismo é isso, a gente morre com ele para ressuscitar. Então o homem novo, o homem velho foi embora, nasceu novo. Será que estamos nascendo? Será que ressuscitamos com o Senhor? Será que permitimos a Ele que restaure a nossa vida? Porque primeiro tem que ser restaurado, senão eu não dou conta de restaurar o outro. Primeiro tem que crer naquilo que eu digo, porque a minha palavra eu tenho que convencer o outro, né? Não sou eu que convenço, é a força do Espírito. Mas eu tenho que dar testemunho, eu tenho que ter uma vida nutrida. Então vou morrer falando mesmo. Missa diária, Eucaristia diária. Vou morrer falando isso com vocês. Se vocês não se alimentarem, os primeiros problemas, à medida que a fé de vocês for sendo ferida, vocês não dão conta de cicatrizá-la. Vocês não vão permitir a Deus que ponha a mão e fala, Senhor, restaura, está quebrado. A minha confiança no Senhor está abalada. Senhor, eu estou descrente diante de tanto sofrimento. A gente tem que ter uma conversa íntima com o Senhor. Porque o Senhor precisa de mim em tal lugar. Já contei para vocês, né? De momentos que a vida da gente, a gente questiona. Eu fico pensando isso, quantos anos tem? Eu era uma menina, na caminhada da fé. Uma das primeiras coisas no CTI que me deixou muito abalada era a convivência com a morte de criança. Quem fez esse trabalho comigo foi Jesus. Né? Então, do dia que uma das perdas que eu tive, que mexeu muito comigo, e foi um domingo, que eu saí de CTI em prantos, e quem me viu chorar daquele jeito, falou, terminou com o namorado, né, coitado? Uma mulher sozinha chorando no carro, o que pensa? Terminou o namoro. E eu cheguei em casa, eu não consegui comer, morava só eu e Jaque. Não consegui almoçar, chorei o dia inteiro e fui para a igreja, eu nem levantava a cabeça, era época ainda de jornalzinho. Fui na igreja de Santo Antônio ali da Savassi, e peguei o jornal, não li, de cabeça baixa, eu estava tão inchado que eu tinha vergonha até de levantar a cara, né, para alguém ver a tragédia. E aí eu ajoelhei e falei com ele, sabe o que eu vim fazer aqui? Vim entregar minha cruz aqui no altar. Vim falar com o Senhor que eu não vou ser mais pediatra. Porque em sã consciência eu não posso ter escolhido lidar com tanta dor, com tanto sofrimento. Eu não posso. Não aguento mais ver o que eu vejo. Não aguento mais menino morrer. Eu não aguento mais isso. Então em sã consciência eu não escolhi isso para mim não. Então como eu não escolhi, em sã consciência eu estou devolvendo. Resolvi que eu vou ser decoradora, arquiteto, vou lidar só com gente rica, cheirosa, bacana. Você vai ver coisa linda.
Não vou lidar mais com dor, sofrimento. Não quero mais saber disso. E chorava copiosamente. Deus em silêncio. Porque Deus é silêncio. Ele te escuta. Como me vendo chorar, né? Quando o padre começou a missa, eu ajoelhado continuava. Peguei o papel. Quando peguei o papel, estava em letras garrafais. Basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Como ri de vergonha. Falei, devolve a cruz. Porque eu achei que eu estava carregando ela sozinha, meu filho. Daqui, vamos embora trabalhar de novo. Eu já tinha falado porque eu pedi até demissão. É assim. Então, se você não passar por isso, enquanto você não experimenta o silêncio dele, quando você não dá conta de entender tanta coisa, até você passar por tudo e falar com ele, seja feita a vossa vontade. Que, ô, palavrinha dura. Que é a coisa que ele ensina. Ele ensina isso para o padre, para o orientador espiritual do Padre Pio. Coisas, gente, né, fraca de oração, né? As coisas que Jesus conversa. Com o padre Rotualdo, era o orientador espiritual do Padre Pio. Então ele fala com ele, quando for rezar o Pai Nosso, na hora que chegar, não seja feita a vossa vontade, faça isso. Seja feita, faça. Inclina, se submetendo ao que ele quiser. Espetacular, começa a fazer isso. Eu escuto isso, vejo esse povo místico, eu copio tudo deles, porque eu falo, isso é catequese para mim, né? Vou aprendendo. Aproveitem isso é ensinamento dele. Então, enquanto a gente não tiver uma fé que seja ferida, alguém que questiona a sua fé, alguém que critica a sua fé, alguém que fala, não, que bobagem, você acredita em Deus? Você reza? Não, fiquei sabendo até que você é beata. Enquanto você não ficar assim intimidada, corada por causa de Jesus, não defendê-lo, né? A gente tem que estar pronto para dar razão da nossa esperança. Não quero provar e nem convencer ninguém que tem que crer, mas eu tenho que dar razão da minha esperança, do nome que sustenta a minha vida, daquele que me põe de pé, daquele que me segura. E de explicar para alguém que fala, mas por que você dá conta disso, de tanta correria, de todo sofrimento? Deixa eu te explicar. Porque tem um corpo que me carrega, hein? Se eu recebo a Eucaristia, eu recebo corpo, sangue, alma e divindade. Por que a gente dá conta de qualquer sofrimento? Porque existe um corpo que sofreu as piores atrocidades, é esse corpo, que venceu tudo, é o mesmo que me sustenta hoje. Vocês creem nisso? É isso. Isso é Jesus. Isso é a Eucaristia que você recebe. Por isso você dá conta da caminhada. Por isso a situação está difícil, comunga, conversa com ele. Por isso que uma Eucaristia pode te curar de uma doença. Por quê? Porque é Jesus vivo. A gente ainda não está muito convencido disso, por isso que o sacrário vive vazio. Vou morrer falando isso. O sacrário vive vazio. Por isso que a gente entra na fila de comunhão, mais ou menos, sabe se vai, se não vai. Vai lá achando que está recebendo um pão. É Jesus vivo. É Ele que pode transformar toda a nossa história. Mas se eu não experimentar isso, se isso não for a razão da minha vida, se isso não for o ar que eu respiro, eu vou mostrar o que para o outro que está desanimado? Eu sento com ele e choro junto. Você vai falar, coragem. Existe um Deus que te ama e que vai te pôr de pé. Se eu não puder assinar uma folha em branco e falar, creia, porque Deus não decepciona, tem coragem de fazer isso? Você tem que ter passado pela prova. De falar com alguém assim, eu assino a folha em branco. Entrega para o Senhor e Ele fará. E não duvidar, porque Ele vai fazer. Isso é espetacular. Mas se você não experimentar, como é que nós vamos reconstruir? Esse povo está todo doente no mundo. Quantas pessoas hoje você encontrou que estava deprê? Ah, estou assim triste, estou meio abatida, estou... Ó vida, ó céus. Quantas pessoas vocês encontraram arrastando hoje? Ou então vocês não prestaram atenção. Não encontrou ninguém assim mais ou menos? Falando, a vida está difícil, tanto problema. Aí você fala, coragem, a gente tem Jesus. Ah, Jesus é vivo, sabia não? Já ressuscitou. Se você não ficou sabendo, ficou viajando na praia, está sabendo não? Ressuscitou, vou te contar. Se você não sabe, está vivinho. Mas essas pessoas não entendem essa experiência maravilhosa. Maravilhosa. Que é caminhar diante de Deus que é vivo. Que você cutuca. Que você olha para o lado e fala, prestou atenção? Que acontece alguma coisa, você vai com ele, ó, irmãozinho, hoje está bom não. Me ajuda a dar conta desse irmãozinho, que hoje não está bom não. E que ele me deu uma estrelinha para diminuir meu tempo de purgatório. Tem uns que a gente fala com ele, Jesus, vou acudir isso aqui, mas você me dá uma estrelinha, né, para diminuir o tempo.
porque está duro, amigo. Então, e se vocês vão te criar essa intimidade, mostrar a alegria de ter um Deus que caminha, como é que esse povo vai vir aqui para a igreja? Vai vir não. Falei, esse povo vive rezando uma tristeza sem fim. Nós temos que mostrar que o diferencial da nossa história, gente, da nossa vida, é acreditar em Deus vivo. É espetacular isso. E a alegria que carrega a nossa alma. Que você imagina a alegria que esses discípulos tiveram. É a alegria que carrega a nossa alma. Que quando a gente pode dizer que essa alegria não é minha, essa alegria é Ele. É a assinatura do Espírito em nós. E a marca nossa de cristão tem que ser alegria. Esse povo era os perdidos no mundo, tudo pobre, mas dançava na rua, alegria. Assiste filme de São Francisco para poder ver. Alegria. Tinha o que comer não. Batia uma lata lá, não. Parecia um louco. Mas é essa alegria que independe da situação que você está vivendo. Essa confiança absoluta que o Senhor fará. E que Ele participa da sua vida, que eu digo ordinária, no sentido de comum. Que Ele divide as preocupações. Amanhã é dia, eu chegar no CTI, ter 10 pedidos de cirurgia, tem 10 vagas, o CTI não está vazio. O pessoal fala, quer dizer que a Filó nem muda, quer ver? Eu começo a refalar, não, porque Jesus já tem a solução, eu quando não tenho, daqui a pouco Ele me mostra quem é que opera de verdade, quem é que vai cancelar, daqui a pouco, calma, tudo resolve. Filó é assim, quer ver que daqui a pouco Ele muda? Do dia tinha 6, quase puseram gente louca, terça-feira passada quase puseram gente louca. Meu chefe falou, aí no quarta-feira, Filó, mas ontem não estava aquela loucura? Eu falei, pois é, ontem estava, hoje parece que brincadeira, tudo mudou. Por quê? Alguém soprou. É impressionante, mas Deus participa e Ele quer entrar na nossa história. Porque Ele quer te fazer testemunha dEle. Para um monte de gente que está à beira do caminho. Pessoas que estão sentadas desanimadas e falam, não dou conta de caminhar. Pessoas que estão numa cama, num quarto fechado, tudo trancado e querendo pular. E ontem alguém falava, eu quero pular do quarto andar e julgar o filho antes, depois eu pulo. Então, quando a gente precisa levar para o outro uma outra história, um outro olhar e dizer, tem coisa muito melhor para acontecer. Creia, entrega a sua vida e deixa Ele mudar, que Ele vai transformar. Compreendem? Então, se vocês não se permitirem ser experimentados, ser curados, ter a vida cicatrizada pelo fio de ouro do Espírito Santo, nós não vamos conseguir cumprir a missão que Isaías já cantava antes. A missão de poder restaurar as ruínas antigas, levantar tanta coisa, fazer obras novas para que o Senhor de verdade possa habitar. Essa missão é minha, é sua, é de cada um. A gente não pode se esquivar dela, porque a gente comunga, a gente reza e a gente escuta a palavra. Filó, mas eu não tenho o dom de falar? Abraça se não souber falar nada. Fala com a pessoa, eu não sei te falar nada não, mas conversa com Jesus que Ele sabe. Vai lá no Santíssimo e fala com Ele. Você pode dar, a gente é uma seta meio acabada, meio quebrada, mas mostra, sinaliza quem pode. Mostra quem é o Senhor. Fala, vai lá e faça a experiência de ser escutado, de ser olhado, de ser visto. Há um poema, que eu só consigo lembrar um trecho dele, talvez porque seja o trecho que mais me interessa, que eu quero dizer para vocês, para me encerrar, é que a gente caminha na certeza, né, da presença de Deus. A gente nunca pode duvidar desse amor, de Deus que nos ama. Porque aquilo que eu falei com vocês, a experiência nossa que vai nos transformar e transformar as pessoas, é a experiência de ser amado. Então deixem Deus amar vocês, desarma e fala, me permita me sentir amado, amada. Saber que eu sou a única filha que tem no mundo para o Senhor. Que se esse amor do Senhor é eterno, que o Senhor não vai mudar porque eu sou péssima. O Senhor não vai mudar porque eu não presto. O Senhor não vai mudar porque eu peco. Mas o Senhor vai me amar apesar da minha fraqueza, apesar do meu pecado, apesar, o Senhor vai continuar me amando. Essa experiência é uma coisa que é pessoal, vocês têm que desejar experimentar. E aí é isso que eu queria dizer a vocês, que a gente tem que caminhar nesse mundo apenas com essa frase que eu vou dizer a vocês, que é a sensação que tantas vezes me sustenta, assim, que eu só sei que eu caminho, é a única coisa que eu sei, que eu caminho. Mas como eu caminho como em quem é amado,
olhado e cuidado por um Deus que não tem preço. Tudo mais, Mastercard cobre. Deus não tem preço. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.